sou o professor Anderson Nascimento, professor de avaliação psicológica da UENG, e estou aqui hoje para falar um pouquinho mais com vocês a respeito de mais uma temática relativa à psicologia. No primeiro encontro a gente trouxe algumas dicas de como utilizar as redes sociais em nosso favor nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia, e hoje especificamente a gente vai falar um pouco mais sobre a ciência da psicologia, ou seja, como a gente pode utilizar a ciência em nosso favor dentro de psicologia e também como a gente pode se tornar um pesquisador em psicologia. Então eu vou dar algumas dicas para vocês, mais uma vez, tentar elaborar mais ou menos um roteiro de como um pesquisador se forma em psicologia, e tentar apresentar para vocês também algumas características que são esperadas de pessoas que trabalham com pesquisa dentro da psicologia e também não somente restrita a essa área, mas de outras áreas, certo? Então vamos lá. Uma primeira questão que eu gostaria de falar é que é muito importante a gente estar discutindo ciência no momento em que a gente está vivendo, A gente está vendo que em toda a situação que a gente está passando com a pandemia, a ciência ela se torna cada vez mais importante, porque é ela que traz as respostas para a gente, ela que vai trazer a maneira como a gente tem, a maneira mais adequada que a gente tem de tentar combater essa pandemia, vai tentar nos oferecer as respostas para que a gente consiga passar adequadamente por esse período. E aí a gente vê constantemente nos jornais, nas revistas, uma discussão a respeito desse papel da ciência e a maneira como, principalmente os tratamentos médicos e aqueles medicamentos que sejam mais ou menos eficazes, eles vão aparecendo no escopo da discussão acerca do coronavírus. Então, por isso, é tão importante a gente construir esse tipo de diálogo nesse tempo também que a gente está vivendo. E aí, para a gente começar, eu gostaria de trazer algumas características que eu considero importantes para que uma pessoa ela se torne pesquisadora, certo? Não necessariamente só em psicologia, isso pode ser expandido para um contexto mais geral, A primeira dessas características que é importante é justamente a curiosidade. Uma pessoa que pretende ser pesquisador dentro de uma determinada área, ela precisa ser uma pessoa curiosa, ela precisa ter aquela vontade, aquela motivação para buscar sempre novos conhecimentos e aprender novas coisas, ou seja, tentar responder as perguntas que vão surgindo diante da nossa vida diária. E isso também é importante porque a ciência, o conhecimento científico, ela não parte do nada, ela sempre vai partir de uma demanda essa que a gente tem enquanto pessoas, enquanto sociedade, e aí essa demanda ela vai dar para a gente um indicativo de quais questões precisam ser investigadas. Uma outra característica importante também para quem quer se tornar um pesquisador é o ceticismo, que seria justamente aquela capacidade de aprender novos conteúdos, mas não aceitá-los como verdades absolutas, ou seja, estar sempre questionando, estar sempre se perguntando se aquilo de fato funciona, se isso corresponde à realidade. Então o pesquisador ele precisa ser cético justamente para que ele esteja sempre pondo à prova aquele conhecimento que é gerado, seja no meio científico, seja no meio social. Uma outra característica também importante para quem deseja se tornar um pesquisador é a resiliência, que trata de uma motivação interna que move o indivíduo a tentar responder às questões e às demandas do ambiente, mesmo tendo adversidades. A resiliência não é um termo apropriadamente que nasceu na psicologia, ela vem da física, que diz respeito a uma capacidade que alguns materiais têm de absorver o impacto e retornar à sua forma original. Já se tratando do comportamento humano, a resiliência ela vai estar ligada a uma capacidade ou bem como uma habilidade que a gente tem, que cada pessoa tem de lidar e superar as suas adversidades. E essa é uma habilidade bem importante para quem quer se tornar pesquisador, porque principalmente em contexto brasileiro você vai precisar ser bastante resiliente para ser pesquisador, porque a gente lidar com muitos problemas relacionados à falta de investimentos em ciência, também falta de material, falta de estrutura, e isso acaba dificultando um pouco a tarefa de quem quem se propõe a pesquisar dentro de uma determinada área, seja em psicologia e seja em qualquer outra área. Bom, então a gente acabou de pontuar algumas características individuais que são necessárias para se tornar um pesquisador, e agora a gente vai ver como seria essa trajetória da formação de um pesquisador. Isso pode ser aplicado também à psicologia, como também em outras áreas com algumas variações.
O primeiro estágio de formação de um pesquisador ele está justamente na graduação, que é o momento, né, em que a pessoa ela vai ter mais contato com o conhecimento científico especificamente. E dentro da graduação tem algumas oportunidades, como por exemplo na iniciação científica, que ela vai servir como porta de entrada justamente para tentar, né, absorver mais conhecimento, seja em termos de metodologia, seja em termos teóricos, por parte do aluno. Então, nesse espaço, nesse momento da iniciação científica, geralmente o aluno ele tem um contato inicial com um professor que geralmente tem uma experiência maior dentro daquela determinada área e também já tem um processo mais longo de formação. Um outro momento da graduação que geralmente se demanda que o indivíduo ela faça a pesquisa é o trabalho de conclusão de curso, né? Provavelmente muitos de vocês estão chegando próximos já a esse momento, alguns têm um pouco mais de tempo ainda, mas é importante começar a pensar. Geralmente esse momento ele é baseado em uma pesquisa e o que se espera do aluno é que ele tenha absorvido conceitos básicos durante o curso, que são dados durante o curso, de metodologia e também de alguns conhecimentos mais próprios de psicologia, e consiga condensar isso e aplicar em uma pesquisa básica. Né? Não se espera um nível de complexidade muito alto de uma pesquisa de conclusão, de um trabalho de conclusão de curso. O segundo momento de formação do pesquisador é o mestrado, que é justamente o momento em que se exige do aluno que ele tenha mais instrumental técnico. E com esse instrumental técnico, o aluno ele vai estar preparado para testar uma hipótese de pesquisa mais elaborada. No mestrado, assim como na graduação, o encerramento também se dá com um trabalho chamado dissertação. E geralmente nessa dissertação, como eu disse anteriormente, ela é específica para testar uma hipótese de pesquisa. A terceira etapa de formação de um pesquisador é o doutorado. E o doutorado envolve uma formação e uma maturação mais em termos teóricos, que exige que o aluno elabore uma tese a respeito de um determinado fenômeno, testando uma ou mais hipóteses específicas a respeito desse fenômeno. O produto final do doutorado é a tese. E geralmente nesse trabalho espera-se que o aluno ele consiga trabalhar de forma mais profunda uma determinada teoria ou um determinado conhecimento mais teórico com diferentes métodos de pesquisa, dando assim mais robustez a uma determinada hipótese que tenha sido formulada anteriormente. Mas mesmo com a existência desses três estágios, é importante a gente lembrar que a pesquisa ela não é restrita somente a cientistas. Todo mundo que quer atuar dentro de uma área ou de uma carreira profissional, em um ou outro momento também vai precisar da pesquisa. Em praticamente todas as áreas de atuação do psicólogo, a pesquisa é necessária. Por exemplo, imagine que você está atuando dentro da sua clínica e você recebe um paciente se queixando de sintomas depressivos. Uma das primeiras coisas que se faz é justamente tentar detectar se o paciente ele apresenta de fato essa demanda relacionada à depressão. E isso tudo é feito através de um processo de avaliação psicológica que pode ser comparado a uma pesquisa de sujeito único. Também quando a gente atua nas instituições, quando a gente chega no primeiro momento dentro de uma instituição, é importante saber quais são as demandas relativas àquela instituição específica. Então, nesse caso, por exemplo, se você é um psicólogo educacional escolar e você chega num determinado espaço escolar, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é justamente um diagnóstico dessa instituição. Ou seja, quais seriam as questões específicas que são necessárias serem trabalhadas. E isso se dá a partir de uma pesquisa. A partir dessa pesquisa é que vai ser possível saber qual vai ser o melhor tipo de intervenção específica para aquela escola. Agora que a gente já falou das etapas para se tornar um pesquisador e também das características que um pesquisador precisa ter, é hora da gente falar um pouco da relação entre a ciência e a psicologia. O marco formal de criação da psicologia enquanto ciência, ele se dá quando William Wundt, em 1879, funda o primeiro laboratório de psicologia experimental na cidade de Leipzig.
Wundt e seus colaboradores, eles estavam numa tentativa para criar uma psicologia experimental que pudesse se dedicar ao estudo de processos psicofísicos simples. Eles também precisaram definir um método de investigação próprio, que foi justamente a introspecção, que se trata de um exame dos conteúdos, dos pensamentos e das emoções relativas à própria pessoa. Então, se a gente for comparar a psicologia com outras ciências, a gente vai verificar que a psicologia é uma ciência bem jovem. Ela tem um pouco mais de 100 anos de existência, formalmente falando. Apesar de que as raízes da psicologia elas remetem a muitos estudiosos de vários tempos passados. Mas os frutos da psicologia enquanto ciência eles são mais recentes. Também por isso é que muitas questões importantes da psicologia apenas começaram a ser investigadas. Eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos que mostram como, mesmo questões clássicas, que para a gente há uma impressão de que já são tratadas há muito tempo em psicologia, elas vão se renovando a partir do momento em que outros pesquisadores eles se debruçam sobre esse conhecimento. Então, para a gente ter uma ideia de questões mais atuais, a OMS ela classificou recentemente o vício em jogos como uma doença, né? E aí lançando um alerta sobre os impactos negativos que podem ter o vício em jogos e principalmente o tempo excessivo gasto em jogos, principalmente por jovens. Um outro exemplo que a gente pode observar sobre uma questão atual diz respeito à maneira como as pessoas se expressam nas suas redes sociais. Então, teve um estudo de 2017 que mostrou que posts relacionados a suicídio, eles têm uma maior frequência de palavras, eles também têm o maior uso de pronomes pessoais de primeira pessoa, ou seja, a pessoa se refere mais a si própria. Também são focados no presente, então a pessoa não fala muito nem do passado e nem do futuro. E também tem mais palavras de raiva, além de mais referências a palavras relacionadas à morte. E aí você pode estar se perguntando, mas como isso pode ser aproveitado, como isso pode ser útil para a gente? E para ilustrar essa utilidade, em Santa Catarina, em 2017, houve um caso de um usuário do Facebook que ele estava transmitindo conteúdo relacionado ao próprio suicídio, e aí o Facebook ele teve a capacidade de identificar esses padrões de texto e também relacionados à imagem e avisar as autoridades no estado de Santa Catarina que conseguiram chegar à residência desse indivíduo, desse usuário, e evitar que ele cometesse suicídio. Então, por aí a gente já pode ter uma noção de quanto é importante investigar essas questões. Uma outra área também de bastante destaque dentro da psicologia, que é também compartilhada com outras áreas, outros campos do conhecimento, é a neurociência. Para ilustrar um pouco a importância da neurociência, eu vou trazer um estudo que foi publicado em 2016 na revista de neurociência da Nature. Então, esse estudo de cientistas do Reino Unido mostrou que a repetição do ato de enganar ou mentir faz com que o cérebro ele perca a sensibilidade diante da mentira. E aí ele produza, por conseguinte, uma cascata de falsidades. Esses pesquisadores observaram que a amígdala, uma área do cérebro associada à emoção, se ativava quando as pessoas enganavam para receber uma recompensa. Essa resposta da amígdala à mentira, ela diminuía, enquanto que a magnitude dessas mentiras ia aumentando. E aí, se a gente for pensar num contexto de psicologia forense, a gente teria aí um aspecto muito importante que diz respeito à maneira como as pessoas se expressam, se pronunciam em julgamentos ou em situações de avaliação. Isso poderia dar indicativos para a gente a respeito de situações em que determinados indivíduos estivessem faltando com a verdade. Então, gente, esse nosso encontro foi mais voltado para tentar apresentar a vocês como a gente pode conciliar a psicologia com o conhecimento científico em psicologia e por que ele é importante. E também para lembrar que a ciência em si
não só em psicologia, mas em todas as áreas, ela não é feita de verdades absolutas, né? É preciso muito empenho, muito esforço para que a gente consiga chegar, né, a resultados que mostrem um direcionamento. Ou seja, a gente não está simplesmente trabalhando com um conhecimento estático. Esse conhecimento ele vai se aperfeiçoando e se aprimorando a partir do momento em que outros pesquisadores conseguem ter acesso ao conteúdo da nossa pesquisa e testar em suas realidades. Por isso também que há uma máxima muito importante que diz que a replicação é uma pedra angular da ciência, porque a replicação é importante para dar credibilidade a uma determinada informação ou hipótese. Quando um estudo é replicado e encontra os mesmos resultados ou resultados similares, isso mostra que há um direcionamento a ser seguido. Então, espero que o conteúdo de hoje ele seja útil para vocês pensarem no futuro profissional também e poder ter mais opções de escolha, né? Mesmo, e também para esclarecer, mesmo para aqueles que pretendem seguir aí uma carreira profissional não relacionada à pesquisa, que possam fazer o uso da pesquisa na sua carreira também. Espero que seja útil nesse sentido. Então, quem tiver alguma dúvida pode me mandar para o meu e-mail, né, que eu vou responder tão logo seja possível. Só reforçando também o recado que quem puder ficar em casa, fique em casa, né, e vamos passar juntos por esse período e que espero que em breve a gente se encontre pessoalmente para a gente poder dar prosseguimento, né, ao curso, às nossas atividades, e esse eu acredito que seja o desejo de todos os professores. Então é isso, pessoal, um abraço a todos vocês e a gente se encontra.